Paz de Jesus, queridos. Amém? É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez. Essa igreja, a história dela, aliás, se confunde com a história da minha vida, da minha família. Eu me recordo, inclusive, que na ocasião do falecimento da minha mãe, eu estava sentado num desses bancos, percebendo a movimentação na igreja. Eu lembro até o corinho que estava cantando. Tio Samuel. Aquele que começou a boa obra em minha vida. Percebi uma movimentação, meus tios me chamaram, né? E foi na casa de tia Vânia que eu recebi aquela notícia que mudou bastante a minha vida. Mas eu olho com carinho para tudo que aconteceu de lá até aqui. A gente percebe como Deus é um Deus que surpreende e contraria todas as nossas expectativas. Ele é misericordioso, Ele sempre faz muito além de tudo que a gente é capaz de pensar. Então, cá estou eu aqui, 20 anos depois, pai de uma bebezinha linda chamada Joana, que está prestes a completar 2 meses e que tem tirado o meu sono. De ontem para hoje, inclusive, dormi apenas 2h30. Então, se eu trocar Paulo por Pedro aqui, me perdoem, mas pode acontecer. E eu quero agradecer ao meu primo Abisaí, ao meu tio Samuel, pela confiança, né, pela iniciativa de terem me convidado a estar aqui. É sempre um prazer muito grande. Que Deus abençoe essa igreja, fortaleça os irmãos, continue permitindo que, por meio de tudo aquilo que os irmãos têm feito, essa igreja permaneça relevante, pregando o Evangelho e fazendo o nome de Jesus conhecido. Amém? Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai ler o capítulo 5. Aliás, segunda carta ao sono. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler do verso 11 até o 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 11 ao 21. Eu estou utilizando aqui a versão NVI, mas os irmãos fiquem muito à vontade para me acompanharem com a versão que estiverem em mãos, tá? Mas eu queria orar antes disso. Fecha teus olhos, curva a tua fronte, volta o teu pensamento exclusivamente ao Senhor. Não permita que nada a partir de agora dispute a tua atenção. Nada e ninguém. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos na tua casa, podendo te adorar, podendo te buscar, te glorificar, render louvores ao teu nome, aprender mais sobre ti. Eu te agradeço, Deus, porque é um privilégio fazer parte dessa família chamada tua igreja. Eu te agradeço porque o Senhor permitiu, ó Deus, que nesse domingo de manhã pudéssemos estar aqui atentos à pregação do teu evangelho, te adorando através de cada louvor, e eu só te peço, Deus, que apesar de mim, o Senhor transmita a tua mensagem a cada coração e que saiamos daqui diferentes de como chegamos. Nos dá um dia de paz, é o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 5, dos versos 11 a 21. A palavra do Senhor diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. Espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo,
todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Palavras do Senhor, e que Ele se encarregue de aplicar a porção da sua santa palavra em nossos corações. Amém? Queridos, antes da gente entrar no mérito do texto, da exposição, me permitam fazer uma pergunta muito simples, mas que eu gostaria que vocês se detivessem uma reflexão pouco apressada. Queria que você, com muita tranquilidade, pensasse: para quem você vive? Para quem você vive? Pense na sua rotina de segunda a sábado. Pense no seu tempo ocioso, no seu celular, nos últimos vídeos que você assistiu, nas últimas conversas que você teve. Pense na sua agenda semanal, pense no que ocupou a sua mente nos momentos livres, na calada da noite. Pense em quem você tenta agradar quando entra em uma sala do trabalho ou no ambiente onde estão pessoas que pertencem ao teu ciclo social. E agora eu pergunto novamente, para quem você vive? Para quem você vive? Meus irmãos, aqui vai uma verdade muito incômoda. A maioria de nós, cristãos batizados, servos, dizimistas, que não faltam nenhum culto, participam da EBD, das ações da igreja, muitas vezes nós vivemos, na verdade, para nós mesmos. Vivemos para a nossa própria carreira. Vivemos para a nossa própria reputação, para o nosso próprio conforto, para a nossa própria família, como se a família fosse um ídolo particular, ilegítimo, imune a qualquer crítica. Vivemos para não decepcionar os nossos pais e muitas vezes para superá-los. Vivemos para a aposentadoria, para a casa própria, para o concurso, para o filho formado, para o corpo perfeito. E a gente chama tudo isso de vida cristã responsável, quando muitas vezes nada mais é que idolatria bem vestida. Para quem você vive? E eu faço isso, meus irmãos, me incluindo nessa reflexão, porque ninguém está isento disso. O reformador João Calvino, muito tempo atrás, dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente, com muita facilidade, com a facilidade, inclusive, que nós não temos a perfeita compreensão, a gente permite que aquilo que é essencialmente bom ocupe um lugar que deveria ser somente do Senhor em nossos corações. Com isso, a gente transforma coisas boas em ídolos. Para quem você vive? O apóstolo Paulo tinha uma resposta breve para essa pergunta, mas profunda, e que ele expressa através de uma frase que a gente já leu aqui algumas vezes. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, apenas Cristo, somente Cristo, sozinho, no centro, sem acessórios. Não é o viver é minha família, mas Cristo. O viver são os meus bens, as minhas posses, o meu arcabouço intelectual, as minhas capacidades e Cristo. Não. O viver é Cristo, somente Cristo, porque Ele é suficiente.
Hoje eu quero que a gente entenda, meus irmãos, com base nesse texto de 2 Coríntios 5, do 11 ao 21, porque a resposta do apóstolo Paulo é a única resposta possível que sustenta uma vida inteira. E porque qualquer outra resposta, por mais respeitável que se apresente, é, no fim das contas, uma forma disfarçada de idolatria. Esse texto apresenta para a gente pelo menos 3 verdades que eu queria desenvolver com os irmãos, partindo do pressuposto de que todos aqui presentes foram alcançados por Jesus. E que, se questionados para quem vivem, dirão: eu vivo para Cristo. Eu quero extrair 3 verdades desse texto para as nossas vidas nessa manhã. A primeira delas é que a gente deve viver sob o temor, que é o que o texto nos diz. A segunda delas, que a gente deve viver pelo amor. E a terceira, que a gente deve viver para a missão. Mas me permita contextualizar. Paulo está escrevendo para uma igreja que era muito difícil, que tinha muitas particularidades. E ele escreve enquanto está sendo atacado. Corinto era uma cidade portuária, rica, cosmopolita, cheia de filosofias e de moralidade, guardadas as devidas proporções em matéria de influência. A gente pode comparar a igreja de Corinto a uma grande universidade, a uma grande capital, talvez até mesmo a tela da tua rede social e tudo aquilo que você é capaz de acessar por meio dela. Essa era a grandeza da influência que acontecia naquela capital e, portanto, na igreja que estava plantada naquele lugar. E dentro dessa igreja havia alguns superapóstolos, algumas pessoas boas de discurso, bem apresentadas, cheias de credenciais, que impressionavam a qualquer um que vivia naquela cultura. E eles estavam tentando desqualificar o apóstolo Paulo, dizendo que ele era fraco, sem presença e dispensável. A gente vai ver isso, por exemplo, no verso 10 do capítulo 10 dessa mesma carta. E vejam a reação de Paulo. Ele não entra em disputa de currículo, ele não dá carteirada, ele não mostra em fileiras suas credenciais, ele apresenta o evangelho. E isso, por si só, já deveria nos trazer uma importante reflexão. Afinal, quando somos atacados, quando a gente é questionado acerca do nosso valor, acerca da nossa competência, da nossa relevância, como é que a gente reage? Quando somos questionados acerca de quem somos, como é que a gente se apresenta? Qual é a nossa postura? Para onde a gente corre primeiro? Para a defesa da nossa imagem ou para Jesus? A resposta de Paulo revela quem realmente governava o seu coração. E eu pergunto, se hoje, ao sair daqui dessa igreja, alguém atacasse a sua reputação, o que apareceria primeiramente para você? O instinto de se defender diante dos homens ou a serenidade de quem vive em paz diante de Deus? Eu quero que você retorne comigo aos versos 11, 12 e 13, porque a primeira marca de alguém que foi alcançado por Jesus e de fato vive para Ele é viver sob o temor. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor de vocês. Muita gente evita a palavra temor. Muita gente. A gente vive numa geração que quer um Deus só do abraço. Um Deus do colo quentinho. Um Deus que diz assim: venha como está e permaneça como você veio. Tem muita gente acostumada com esse Deus. Mas olha o verso anterior. Quando diz: pois todos nós, o verso 10, devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer mais.
Um dia, meus irmãos, você jovem, você idoso, adulto, homem, mulher, todos nós estaremos diante do Criador, Redentor e sustentador de todas as coisas, que há de julgar vivos e mortos. Todos, sem exceção, prestaremos contas das nossas vidas ao Deus de amor, que também é fogo consumidor. Ainda assim, tem gente mais preocupada com o julgamento das pessoas do que com o julgamento de Cristo. O medo de não se sentir incluído tem silenciado muitos crentes. Já ouviu falar no crente James Bond, crente agente secreto? É o crente que, para cada lugar que frequenta, assume um disfarce diferente. É o tipo de crente que muda de postura a depender de quem está olhando para ele. No trabalho é uma pessoa, no futebol é outra, em casa é outra, no culto é outra. Nas redes sociais é outra, e aqui é interessante, porque nas redes sociais a gente costuma ver o recorte mais bonito e cuidadosamente selecionado. Mas diante de Deus, todos nós estamos nus, completamente expostos, sem filtro, sem edição, sem possibilidade de gerenciar a nossa imagem. Ele já viu tudo o que escondemos até de nós mesmos. Conhecer o temor do Senhor é ter uma consciência real da santidade e do julgamento de Deus. Mas é importante registrar que esse temor não é um medo servil, do tipo que nos faz fugir de Deus, não. É o tipo de temor que nasce da admiração, do respeito profundo por alguém que é tão grande, mas ao mesmo tempo tão misericordioso, tão bondoso. É o mesmo tipo de cuidado que a gente tem ao segurar uma coisa muito valiosa, muito importante, não porque a gente está com pavor de quem nos confiou aquilo, mas porque a gente entende o peso que temos em nossas mãos. Somente quem teme a Deus, grave isso, pode manter a consciência limpa diante dos homens. Paulo temia a Deus, por isso nada tinha a esconder dos homens. Seus motivos e ações estavam abertos perante o Senhor. No verso 12, o texto diz que se vangloriavam das aparências. Ele está falando justamente desses falsos mestres, desses apóstolos que o criticavam, e que dizia não se vangloriavam das aparências e não do que está no coração. Aliás, se vangloriavam das aparências e não daquilo que verdadeiramente importa, que é o que está no coração. E essa frase não ecoou apenas em Corinto, no primeiro século. Infelizmente, ela ainda está viva. Em qualquer ajuntamento de crentes que valoriza mais a aparência espiritual que o coração verdadeiramente transformado. Há pessoas que estão há anos caminhando na igreja, mas permanecem no jardim de infância da fé. Essa frase está viva em qualquer um que administra uma fé de vitrine. Respeitada pela comunidade, mas sem nenhum confronto real, nenhuma ferida aberta diante de Deus, nenhuma mudança genuína nos últimos anos. Pessoas que entram em anos, saem de outros anos e continuam orgulhosas, vaidosas, mentirosas, fofoqueiras. A propósito, um bom termômetro da nossa fé reside na seguinte reflexão: o que é que mudou minha vida nos últimos 5 anos? Paulo, meus irmãos, era chamado de louco pelos seus críticos. E a palavra grega usada aqui indica desequilíbrio mental, uma pessoa que está fora de si mesmo, mas, na verdade, essa loucura de Paulo era uma profunda expressão de lucidez. Porque enquanto o mundo julga loucos, aqueles que creem em Jesus, nós entendemos que é sabedoria diante de Deus. Se os homens o consideravam louco, ele era louco por Deus. Se pensavam que ele conservava o juízo, era para servir a igreja. Paulo era um homem movido pelo temor.
A igreja primitiva, e a gente vai ver isso no capítulo 2 de Atos, era uma igreja que perseverava, a gente lembra demais desse versículo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a gente vai lendo o texto e percebe que uma das colunas daquela igreja era o temor, era a reverência a Deus. As pessoas levavam a sério o que estavam fazendo. Lembram de Ananias e Safira? Evangelho é coisa séria. O temor do Senhor, essa admiração que se manifesta também no respeito que a gente tem da grandeza dele. É uma vida que busca fazer jus ao seu sacrifício, ao seu amor, à sua grandeza, nas suas ações, nos seus pensamentos, em tudo aquilo que é e faz. Então, a primeira marca de alguém que responde, eu vivo para Cristo, é viver sob o temor. Mas há uma segunda marca que eu quero trazer aos irmãos essa manhã, que é viver também pelo amor. Vamos ao texto dos versos 14 a 17. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra constrange no grego, meus irmãos, descreve algo que aperta, que segura, que não deixa você escapar para os lados. Como as margens de um rio que forçam a correnteza numa única direção. Não é um empurrãozinho ocasional, é uma força que domina toda a trajetória de uma vida. E aqui essa lógica que Paulo apresenta não dá espaço para negociação. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Não é apenas que Jesus morreu no seu lugar. É que na cruz, o nosso eu antigo, aquele que era centrado em nós mesmos, em nossas prioridades, em nossos medos, em nossa carreira, em nossa família, em nossa reputação, morreu, acabou. Foi sentenciado, executado e enterrado por Cristo. Todo aquele que teve encontro com Jesus se torna um ex alguma coisa. Todo aquele que é encontrado e transformado por Jesus se torna um ex alguma coisa. Que ex alguma coisa você é? E é exatamente por isso que Paulo tira a conclusão que deveria nos sacudir nessa manhã. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Deixa eu ser direto, porque a gente não tem tanto tempo. Cristo não morreu para financiar a sua vida do jeito que você já tinha planejado. Ele não é o nosso gênio da lâmpada. Ele não é o garçom que serve o cardápio das nossas vontades. Não. Ele não morreu para a gente continuar construindo os nossos castelos, organizando o universo em torno da nossa carreira, do nosso conforto, da nossa família, do nosso status na igreja. Ele morreu porque, do contrário, nós que morreríamos. Ele morreu para carregar o peso esmagador dos nossos pecados, assumindo o lugar que por direito era meu e seu. E eu sei que podem haver aqueles que pensam, mas Sóstenes, eu já sirvo, dou meu dízimo, levo meus filhos à igreja, já não sou como era antes. Ótimo, meu irmão. Mas essa pergunta não é sobre comportamento religioso. É sobre centralidade. Você pode fazer tudo isso e ainda viver essencialmente para si. Para a sua paz, para o seu controle, para o seu conforto, para a sua reputação de cristão exemplar. A religiosidade disciplinada pode ser apenas mais uma forma sofisticada de idolatria do eu. Por isso eu pergunto, sem rodeios aqui, se Cristo pedisse hoje o seu Isaque, você o entregaria?
Se Ele pedisse para você abrir mão daquilo que é mais precioso para você, que você mais protege com unhas e dentes, sua carreira, seus investimentos, seus bens, o futuro que você planejou para os seus filhos, você entregaria? Ou defenderia esse território como se ele fosse intocável? Para quem você vive? O amor de Cristo nos constrange, porque ao olharmos para Ele, percebemos o abismo que há entre a cruz e as nossas vontades. O texto também nos diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. E aqui a gente tem uma expressão bem usual no meio evangélico, a gente tem música, a gente tem estampa de camisa. Essa expressão no grego carrega a mesma linguagem usada para a criação do universo do nada. Não é uma simples reforma, não é uma simples melhoria, é morte e recriação. E aqui está o confronto: se as coisas velhas ainda não passaram da nossa vida, se a gente ainda vive escravo da amargura de 10 anos atrás, do mesmo orgulho, da mesma língua afiada, da mesma cobiça, talvez a gente nunca de fato tenha experimentado a transformação que vem de um encontro com Jesus. Grave isso, meu irmão, grave isso. Alguma coisa tem que mudar depois que a gente encontra com Jesus. Existe uma diferença enorme entre estar dentro de uma comunidade cristã e estar em Cristo. Você pode ter décadas de igreja, pedigree religioso, cargo de liderança, nome respeitado na comunidade, e nunca ter tido de fato o encontro que matou o velho homem e fez nascer um novo. A prova não é o templo de membresia, meus irmãos. A prova dos 9 é a seguinte: as coisas velhas já passaram ou apenas foram escondidas com mais cuidado? Alguma coisa tem que mudar na vida da gente. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Se aqueles que respondem que vivem para Cristo, vivem sob o temor e vivem pelo amor, amor esse que deve se manifestar nas nossas relações. Estava sendo mostrado aqui um documentário, na EBD, sobre um missionário muito importante na nossa história. E eu me lembrei, Isaí, do Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano, diretor de um seminário situado na Alemanha nazista, nos anos 30, 40. E ele fez um livro maravilhoso chamado Vida em Comunhão, que descrevia o dia a dia dele naquele seminário. E uma das coisas maravilhosas que ele diz é que a comunhão entre os crentes é como a antecipação das coisas do fim. É como se fosse uma amostra grátis de tudo aquilo que a gente vai viver na eternidade. A gente só consegue experimentar isso se de fato houver amor. Vivemos sob o temor, vivemos pelo amor. Amar os nossos irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Eu estava no acampamento lá da nossa igreja, que foi realizado para meninas em situação de vulnerabilidade social. A gente juntou várias instituições. A gente juntou Funase, Lar Bem, Doce Lar, Shores of Grace, várias instituições, tinham acho que 60 e poucas meninas por lá. E eu fui convidado para servir naquele lugar. E eu cheguei lá, aí eu disse: Deus, eu quero experimentar algo diferente. Porque a gente, meus irmãos, a gente se acostuma a ser crente. Isso não pode acontecer. A gente perde a sensibilidade de ver o que Deus está fazendo nas pequenas coisas, porque fica tudo muito mecânico. Às vezes já não há propósito por trás das nossas ações, daquilo que a gente faz. E eu disse: Deus, toca o meu coração de um jeito diferente. Não precisa ser nada muito grande não, mas faz com que eu saia daqui diferente de como entrei. E aí eu lembro que na última noite, a gente estava terminando o culto. Eu era da equipe de apoio, os homens serviam nesse acampamento só para a parte logística de apoio. As meninas que realmente, por se tratarem de acampantes mulheres, é que arregaçavam as mangas, e colocavam a mão na massa. E eu lembro que ao final do culto disseram: olha, meninas, podem gerar as maiores expectativas que vocês já tiveram, porque tem algo muito especial para vocês lá fora.
Aí eu pensei assim, misericórdia, promete isso não. Meu, daí chega as meninas lá fora com aquela expectativa, como é que vai ser? E aí eu lembro que a gente saiu da capela lá do acampamento e quando olhou para o refeitório, meus irmãos, tinha uma festa linda esperando por aquelas meninas. Elas entraram naquele ambiente chorando, emocionadas, porque havia comida, havia cuidado, havia demonstração de amor que elas nunca viram dentro de casa. Porque eram meninas abusadas, agredidas, abandonadas. E eu comecei a chorar. Eu não parava de chorar, porque eu olhei para aquela mesa e eu disse, aquela mesa que a gente vai encontrar no céu com gente que não merecia estar lá, mas que foi salvo pelo sangue de Jesus, sem merecer, sem ter as condições, o pedigree, aquilo, os padrões que o mundo pede, porque é pela graça que essas pessoas improváveis são salvas. E a gente podia dizer, ó, sabe por que a gente está fazendo isso aqui para vocês? É porque a gente ama vocês. E a gente ama vocês porque alguém nos amou primeiro. A gente está fazendo isso para que vocês saiam daqui sabendo que vocês podem sonhar. Que aquele pai que abandonou vocês, que maltratou vocês, que mentiu, que agrediu, que abusou, não é o mesmo Pai Celeste que tem um futuro lindo para cada um de vocês. E aquilo mudou a minha vida, meus irmãos. Porque se não tiver amor, de nada valeria. Vivemos sob o temor, vivemos pelo amor. E eu caminho para o fim com essa terceira marca. Vivemos para a missão. Aquele que foi encontrado por Jesus e que diz, eu vivo para ti, Senhor. Ele vive para a missão. Versos 18 a 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, a gente carrega uma responsabilidade muito grande, viu? E a gente só dá conta de carregar essa responsabilidade porque nós não carregamos sozinhos. Eu falei da igreja primitiva em Atos 2. Vocês lembram do Pedro impetuoso? O Pedro que fazia as besteiras e depois pensava no que fez, que cortou a orelha do soldado, que negou a Jesus 3 vezes. Lembram daquele Pedro? Eu acho interessante, eu estava assistindo The Chosen esses dias, e o personagem Pedro na série, isso não está retratado na Bíblia, mas eles constroem com licença poética a partir dos indícios que o texto dos evangelhos vai deixando para a gente, né? E Pedro é apresentado, a primeira vez que a gente vê Pedro na série é no meio de uma briga. E isso era a cara de Pedro. Mas é esse mesmo Pedro que em Atos 2 se levanta como um dos maiores pregadores que a igreja já teve. Mas não foi por conta das suas próprias forças. É porque ele tinha o Espírito Santo, que é o mesmo que está à sua disposição, meu irmão. É o mesmo que te alcançou e te transformou e que te dá a condição de viver para a missão. Sóstenes, eu não tenho condição, eu não juntei conhecimento suficiente, eu não li tantos livros. Está lendo a Bíblia, está fazendo a sua parte, deixa o resto com o Espírito Santo. A obra é dele. Ele é quem faz aquilo que você, por conta própria, jamais seria capaz de fazer. Eu peço aqui que você preste atenção dobrada, com isso eu vou caminhando para o final. A gente não é salvo, meus irmãos, para ficar confortável dentro das 4 paredes da igreja. Você foi salvo, como o texto diz, para ser um embaixador em casa, no trabalho, na rua, dentro de casa com a sua família, com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E deixa eu te dizer, dentro da própria igreja. Existem pessoas congregando com você, vivendo com você, que precisam olhar para você e ver Jesus, para refletirem sobre as suas próprias atitudes. Você é um embaixador aqui dentro. Percebem como a gente vem para cá e transforma às vezes a igreja numa zona de conforto, que é um mal terrível, nos deixa mal acostumados. Você é embaixador aqui dentro também.
Aliás, você é embaixador na mesma medida que está vivo e respira. Spurgeon, certa vez, disse, o grande pregador, né, o príncipe dos púlpitos, ou você é um missionário ou você é um impostor. Você é chamado para ser esse embaixador, pregador do Evangelho, onde quer que você esteja. E, meus irmãos, quando a gente olha para a história e a gente vê tudo o que aconteceu, desastres de proporções gigantescas, há pouco tempo, inclusive, a gente vivenciou os desdobramentos de uma pandemia histórica. Nada, nenhuma grande guerra, nenhum conflito, a gente está vivendo guerras no Oriente Médio, na Europa, nenhuma dessas guerras se comparam ao maior desastre cósmico da história da humanidade, que foi a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Porque essa queda afetou toda a criação e jogou toda a raça humana no abismo do pecado. Se a gente olha para esses conflitos de hoje, os testemunha com coisas terríveis, grandiosas, é porque houve um mal inicial que fez com que a gente chegasse até aqui. O mundo está profundamente marcado pelas tensões que são decorrentes do pecado. O homem é um ser em guerra com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Nesse mundo chafurdado, afundado no ódio e distante do Criador, a reconciliação que esse texto traz para a gente é uma necessidade urgente. Nos foi confiada a missão de proclamar que Deus, por meio da morte substitutiva de Jesus, reconciliou consigo todos os que creem, chamando o mundo ao arrependimento. O embaixador não representa a si mesmo, não protege a própria imagem, não evita conversas difíceis por medo de constrangimento social, por medo de não ser incluído. Deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho é muito antiquado, meus irmãos, para o mundo lá fora. Para muita gente é um tipo de conversa que já não deveria existir, de tão velha que é. Mas para a gente é a palavra de Deus. Palavra viva, que continua transformando a vida do pior ser humano. E deixa eu te dizer, você é muito pior do que você imagina. Se você fosse capaz de ajuntar, elencar, digamos que todos aqui vivessem até os 100 anos de idade, sendo crentes desde a infância. Ainda que você fosse capaz de juntar boas ações por todas essas décadas, e ao final as apresentasse ao seu Deus, está aqui a lista de tudo que eu fiz por amor a ti, você ainda não seria merecedor da salvação. É um presente. Nós somos chamados para essa obra como pessoas privilegiadas que somos. Paul Washer, certa vez, pregando para um público que visitava a sua igreja, disse que nós somos descartáveis na obra de Cristo. E é verdade, meus irmãos, ele não precisa da gente. O texto vai dizer que se a gente resolver não clamar, quem é que clama? As pedras. A obra é dele, nós somos uma parte privilegiada por podermos participar dela. Eu preciso perguntar, olhando direto para vocês, há quanto tempo você não fala de Jesus com clareza para alguém que precisa ouvir? Há quanto tempo você trocou a coragem de ser um embaixador pela segurança confortável de ser apenas um membro de igreja? Frequente, discreto, que nunca incomoda ninguém com o evangelho. Quando foi que você abriu a boca para falar de Jesus? Tem uma frase que de vez em quando eu vejo ser compartilhada na internet, virou um bordão até de algumas igrejas, né? Pregue o evangelho e, se necessário for, use palavras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Me permitam parafrasear essa frase. Pregue o evangelho e, se necessário for, dê a vida por ele. Muitos deram a vida para que essa palavra chegasse até nós, nessa manhã de domingo, meus irmãos. Muitos se sacrificaram, a exemplo do próprio Jesus, para que o ministério da reconciliação nos fosse confiado e pudéssemos dizer ao homem a esperança para a sua vida. A propósito, para você não é uma coincidência, você foi escolhido pelo Senhor. Ele quer transformar a tua vida. Sóstenes,
Fulano é muito difícil, já fez tanta besteira. Meu irmão, você acha que milagre grande é cura? Você acha que milagre grande é o mar vermelho se abrir? Essas coisas todas que a gente vê na Bíblia são grandes e são maravilhosos. Mas o maior milagre é um coração de um pecador transformado. E Jesus continua fazendo isso até hoje. Ele é profissional em transformar a vida do homem. E Ele nos confiou essa responsabilidade de traduzir esse amor em palavras, porque é por meio dessa palavra que Ele vai salvando aqueles que estão perdidos. Para quem você vive? O verso 21, eu vou ler novamente, termina da seguinte maneira: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, que nunca pecou, foi feito pecado. Que coisa forte, né? Não apenas carregou o peso dos nossos pecados, Ele próprio foi feito pecado. Tratado como se fosse o representante de toda a rebeldia da humanidade e julgado por isso na cruz. E em troca, nós, eu e você, culpados, sem nenhuma defesa, fomos feitos justiça de Deus. Esse amor não faz sentido nenhum do ponto de vista humano. É graça, é favor imerecido. Você foi alcançado e nada mais justo do que a tua vida ser uma ferramenta de gratidão a quem te alcançou e transformou, meu irmão. A gente precisa sair diferente daqui. Para quem você vive? Falar que é para Jesus é muito fácil, concorda? Para quem você vive? A verdade é que todo mundo vive para algo ou alguém. Para quem você vive? Se você chegou até aqui sentindo que a resposta sincera à pergunta dessa conferência é algo que te envergonha, eu quero te dizer com todo amor, todo cuidado, você não está diante de um Deus que espera você se consertar sozinho para depois voltar para Ele. Eu lembro que a gente falava de Jesus para um amigo que morava lá perto de casa. Cara, vamos para a igreja. Estou sujo demais. Minha vida não permite que eu chegue na igreja, não. Mas é justamente para a gente assim que a igreja foi feita. Um hospital em que doentes curam doentes, cuidam de doentes, enquanto o médico dos médicos cuida de todos. Você está diante do mesmo Deus que em Cristo veio ao seu encontro primeiro. Antes de você arrumar a casa, antes de você merecer, antes de qualquer coisa, Ele te encontrou. A confrontação de hoje, meus irmãos, não existe aqui para te esmagar, existe para te libertar de um jeito de viver que nunca vai te dar descanso, nunca vai te preencher, porque viver para si mesmo é um fardo sem fim, é uma corrida sem linha de chegada. E existe também para te convidar a voltar ao único lugar onde a alma humana finalmente descansa. Debaixo do senhorio de Cristo, não como um escravo assustado, mas como filho amado, reconciliado, feito justiça de Deus. O preço pago para que você estivesse aqui foi muito alto. Foi preço de sangue. E você só vai ter a dimensão do quão grande foi esse preço quando você fizer jus a Ele. Quando você começar a viver de verdade para a glória de Deus em tudo aquilo que você é e faz. Aí você vai ter uma noçãozinha do tamanho que foi esse sacrifício. Eu olho para minha filha, vejo Joana tão dependente de mim e da mãe. E é engraçado porque de toda a criação, o ser mais poderoso, o ser mais autônomo, o ser mais inteligente, ser ciente, consciente, é o mais dependente. Isso precisa ensinar alguma coisa para a gente. Do mesmo jeito que a minha filha é dependente do leite da mãe para sobreviver, do aconchego, do colo, do amor, a gente também depende do Senhor. Não tente viver conforme as próprias forças, meu irmão. Não tente viver à base da própria vontade. Só receba aquilo que foi te dado de graça.
Você é um peregrino, um forasteiro da dispersão, como Pedro diz em sua primeira epístola, e o teu visto nesse mundo não é turístico, é missionário. A gente vive sob o temor, vive pelo amor e vive para a missão. Fique de pé nesse instante. Não sei se vocês, com certeza vocês sabem, né? Quando Paulo disse que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro, ele estava preso. E é engraçado como Filipenses é um contraste de realidade, né, Zay? A epístola da alegria, justamente no ambiente de cárcere, de escassez. A gente precisa aprender alguma coisa com isso. A nossa fé não pode ser balizada e sustentada com base nas circunstâncias. Porque as circunstâncias mudam o tempo todo. A nossa fé, a nossa identidade, a nossa esperança precisa estar fundada naquilo que é eterno. Se estiver em Jesus, pode perder o chão, vir o terremoto, a perseguição, você se manterá firme. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa, Deus, para te agradecer pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos. A gente quer te agradecer porque um dia fomos alcançados por ti, Senhor. A gente quer te agradecer, ó Deus, porque viver para ti, agora a gente entende, requer que a gente viva sob o temor de quem tu és, Senhor. Um temor de quem te admira, de quem te respeita, de quem te reverencia, Deus, por tudo aquilo que tu és, pelo teu sacrifício, pela tua grandeza, pela provisão, pelos livramentos. Deus, nós não merecemos, Senhor, mas somos gratos porque tu nos alcançou e tem sustentado, Senhor. Nos ajuda a viver também pelo amor, Deus. O texto bíblico, Deus, nos ensina que se não tiver amor, nada vale, Deus. Então, que esse amor seja incutido em nossas mentes e apreendido em nossos corações. Nos ajuda a amar quem pensa diferente da gente, Senhor. Nos ajuda a amar aqueles que precisam ser alcançados por Ti. Nos ajuda a amar até mesmo os nossos desafetos. Nos ajuda a te representar como tu espera que te representamos, Senhor. Ó Deus, a gente não está aqui, Pai, buscando performance, a gente não está aqui querendo destaque, holofotes, a gente só quer ser filho teu. A gente só quer viver verdadeiramente para ti, Senhor. A gente quer que as pessoas, os nossos amigos de trabalho, da faculdade, da família, olhem para a gente e digam: ele é diferente, ela é diferente, ele tem um sorriso diferente, parece que quando está dando tudo errado, há uma paz nessa pessoa que me chama a atenção, só pode ser Jesus. Eu quero esse Jesus para a minha vida, Senhor, é isso que a gente quer, Pai. Transmitir um Jesus que seja visto e ouvido, Senhor, por meio das nossas vidas. Ó Senhor, abençoa essa juventude, Deus. Abençoa essa igreja, para que vivendo sob temor, pelo amor, não esqueçam de sair das quatro paredes. Não esqueçam que o Senhor nos comissionou para alcançar pessoas de toda tribo, raça e nação. Que a nós foi confiado o privilégio do ministério da reconciliação. E que por meio do poder que vem do Espírito de Deus, essa mensagem chegaria a Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, Camaragibe, Recife, São Lourenço da Mata, região metropolitana, Brasil e todo o mundo, para que todos confessem que Tu é o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por esse privilégio que nós temos, por essa dádiva, esse grande presente, que se traduz em sermos igreja Tua. Nos ajuda, Deus, a examinarmos o nosso coração, a olharmos para dentro de nós e avaliarmos aquilo que precisa ser mudado, Senhor. A gente quer amadurecer, Jesus. Ó Deus, se existem pessoas que estão há décadas caminhando contigo, mas permanecem no jardim de infância da fé, pega pela mão, Senhor.
Ajuda teus filhos, Pai, para que amadureçam e deem frutos para a tua glória, Senhor. Que essa igreja continue pregando o evangelho vivo de Jesus e que por meio da pregação dessa mensagem muitos sejam acrescentados ao teu reino. Nos dá, Senhor, um dia de paz na tua presença. Inflama os nossos corações. Permita, Deus, que a gente viva sem jamais esquecer da tua demonstração de amor e a missão que carregamos de transmitir aquilo que um dia nos transformou de dentro para fora. Fica conosco, Deus, no santo nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, podeis sentar. Minha oração é para que essa palavra ela repercuta em nossos corações, para que a gente saia daqui se examinando e colocando diante de Deus aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Sempre tenho que melhorar, meus irmãos, sempre tenho que aperfeiçoar. E buscando mais a Deus, a gente vai conhecê-lo melhor. E conhecendo a Deus melhor, a gente fica mais parecido com Ele. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue usando meu primo querido, pastor Abisaí, pastor Samuel Bernardes, meu tio, e a todos os irmãos que servem nessa igreja. Eu tenho um carinho grande pela Rede AME. Eu estava olhando na galeria de fotos, né, da nuvem, e me trouxeram uma lembrança de 2017, eu acho que era Connect ainda, e eu estava aqui, né, trazendo uma palavra, vê só, quase 10 anos depois. Deus abençoe vocês grandemente, e até uma próxima, se Ele assim permitir.